Olá, investidores! Hoje nós vamos fazer uma análise do BBAS3, Banco do Brasil, né? Que são ações nominais que estão no mercado, tá? Então a pergunta é a seguinte: no preço atual, que foi no dia 13, dia 12 de janeiro de 2023, os preços atuais está bom para adquirir ou não, tá? Então essa que é a pergunta, essa que é a análise que nós vamos fazer. Continuando aqui, só para assim, esclarecer a todos, que o preço de aquisição sempre é em função dos resultados futuros, tá, da empresa e taxa de juros de mercado para um determinado período. Tá? Então a gente determina o período, define a taxa e os resultados futuros. Vamos verificar se o preço está adequado, se a taxa de juros, se a taxa de retorno é adequada, não é isso? Tá. Então é o seguinte, o outro ponto é o seguinte, claro que tem vários métodos de você analisar se dá para comprar, se está bom para comprar, e isso já foi mostrado em outros vídeos, existem aliás, vários vídeos que mostram isso, mas eu vou aqui explorar o seguinte, o valuation, né? Como que a gente faz? Tem dois métodos aqui que eu uso para calcular o valuation. Um é cálculo do preço justo. Então, como é que é esse cálculo do preço justo? Você faz uma estimativa da receita, todos os custos, né, as despesas de terceiros, juros, investimentos, e chega lá num fluxo para o acionista, né, ao longo do tempo, aí você define, pode ser na perpetuidade ou não, depende de cada investidor, e aí traz isso aí para o valor presente, todas aquelas parcelas para o valor presente, com uma taxa de desconto. Aí você chega no preço justo e compara com o preço atual, né? Sempre com uma margem de segurança, né? Porque, claro, nós estamos falando de futuro e o futuro é incerto. Outro método é o seguinte, é você, através do preço atual, calcular a taxa de retorno que vai dar, né, o fluxo futuro, que taxa de retorno está dando, e compara com uma taxa de juros que você vai definir, entendeu? E aí definido também um preço, né, um prazo, né? Claro, essa taxa de juros sempre com um prêmio. Então, assim, são dois métodos. Então, nesse método, que eu acho assim, bastante interessante, que inclusive vários gestores de fundo fazem, eles usam assim, eles calculam a taxa de retorno da estimativa que eles fazem, as premissas que eles utilizam, que taxa de retorno está dando e comparam com uma taxa de retorno para aquele período. Se está com uma folga boa, né, está bom de comprar. Entendeu? Então vamos entrar aqui para o Banco do Brasil. Então, só explicando aqui, nós temos o Banco do Brasil, né? No dia 12 estava R$ 35,00 e o lucro, né, dos últimos 12 meses era 9,7, foi R$ 9,7 por ação. O P sobre lucro está bastante barato, né? Entendeu? E é isso que nós vamos analisar. E os dividendos, eles estão assim bastante interessantes também, né? Com os 3,70, né? Então, veja bem, o payout do banco nos últimos 12 meses foi perto do 41%, né? E o DI líquido, esse 3,70 líquido, né? Está dando quase 11%, né? E o IPCA de 2022 fechou ao redor aí de 6%, né? Então é importante assim, as pessoas que fazem essa análise entenderem o seguinte, como é que se calcula a taxa de retorno, tá? Então você vai ter um fluxo futuro. Então o fluxo começa o seguinte, você vai ter uma despesa, né, você vai gastar, vai comprar uma ação, é um fluxo negativo, depois você tem um fluxo positivo aqui nessa coluna N, né? Todos os anos você vai receber aqui os dividendos, né? Vamos dizer assim, aqui tem todos os dividendos, né? Aqui foi calculado por 20 anos, tá ok? E no final você vai fazer uma venda, tá? Em função no período melhor que você acha aí, você determina e vende, tá? Com isso aí você calcula esse fluxo todo, você vai achar uma taxa de retorno. No caso, esse exemplo aqui, ó, deu uma taxa de retorno de 13,69, 13,7%, tá ok? Então é isso aqui que é assim que se calcula, tá? Claro que depois nós vamos fazer a comparação, tá? Agora, o importante aqui, o interessante é o seguinte, a gente nota que, por exemplo, você tem vários prazos. Por exemplo, então, veja bem, em função do preço final de venda também influencia bastante, né?
Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo para preço de venda final para 5 anos. Aqui mudou, entendeu? Então aqui já deu uma taxa de retorno de 15%. Porque como é um prazo curto, os dividendos não influem muito, mas o preço de venda influi bastante. Então veja bem, como é que chegou nesse preço de venda aqui? Esse é um ponto importante. Tá? O que acontece? Aqui nós temos o lucro, né? Nessa coluna L temos o lucro, e aí, claro, quando você vai vender tem um preço sobre lucro, né? Hoje está 3,5, está bem abaixo da média do Banco do Brasil, que se olhar nos últimos 10 anos está mais ou menos na faixa de PL sobre 6. Vamos dizer que lá daqui a 20 anos você vende um PL sobre 5, PL daqui a 5 anos, um PL de 6, né? Então, claro, você vai multiplicar 8,37 por 6, vai chegar esse valor de 3, aliás, não é 53, né? Porque vai ter que somar o 3,21 do dividendo, mais essa multiplicação vai dar esse preço aqui. Isso aqui é matemática financeira, isso aqui tem no Excel é simplesmente matemática financeira, tá ok? Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, em função desse preço de venda, muda muito a taxa de retorno. Olha aqui, ó. Se eu colocar, eu vou esperar que ela esteja bem alto aqui, ó. Aqui vou colocar uma taxa de um PL de 6. Uma tira aqui de 20%, uma tira boa, né? É difícil a gente conseguir isso aí no mercado só em época de estresse mesmo, né? Em período curto, tá? Então veja bem, no caso de curto prazo, variou bastante, né, esse preço sobre lucro que a gente vai vender. Agora, se eu colocar aqui, no longo prazo, que veja bem, quando a gente calcula, né, um preço justo, com essas formas que existem ali, que a gente pode procurar na internet, ela sempre leva em consideração a perpetuidade. Perpetuidade é prazo a perder de vista. E nesse prazo a perder de vista, nós vamos ver que o preço de venda final pouco importa. Então nós vamos colocar aqui um prazo aqui de, sei lá, 80 anos. Então nós vamos lá, aqui então tem todo o fluxo de caixa. Aqui no final deu uma taxa de retorno de 13%. Agora aqui, então estava com preço sobre lucro de 6, quando você vai vender, preço de lucro sobre 6. Se eu colocar aqui 1, diz assim, você vai vender pelo mesmo preço do lucro, baixíssimo, olha aí, estava 3,17, né? Olha aqui, só mudou para 3,16, quase não mudou nada. Se eu colocar 0,1, não vai valer praticamente, o preço não vale mais nada. Mudou aqui para 13,15. Então, é o seguinte, no longo prazo, a perder de vista, vamos dizer assim, o preço pouco importa. O que importa é o fluxo anual. Isso que o investidor tem que entender. Então, nós vamos voltar aqui. Vamos voltar para 20 anos, né? Beleza. Então, tá, aqui foi entendido como funciona aqui o cálculo de taxa de retorno, certo? Agora, o importante aqui é o seguinte, mas afinal, nós temos que definir, vamos definir algumas premissas, que lucros são esses, entendeu? Que aí ele vai definir todos os dividendos aqui, e para chegar no final, um preço de venda, tá? Mas e como é que nós vamos definir esse lucro? Então, eu fiz aqui uma proposição, claro, a primeira coisa nós temos que olhar o histórico do Banco do Brasil, né? Então, veja bem, se nós olharmos o histórico do Banco do Brasil, nós vemos que, por exemplo, a taxa o crescimento anual do Banco do Brasil, por exemplo, do ano de 2022 a 2018, foi um crescimento de 18%, quase 19% anual. O Banco do Brasil cresceu muito de 2018 para cá, né? Que são 2, 19, 20, são 4 anos, né? Aliás, 5 anos. Tá? Tem 5 anos, foi quase 19% anual, crescimento grande. Mas se eu analisar de 2021 até 2017, que também são 5 anos, já deu 17%. Se eu analisar de 2020 até 2017, que aí já foi 3, tem 4 anos aqui, né? Deu 7, quase 8% de crescimento anual.
Se eu analisar 2019, que 2020 teve uma pandemia, né? Então é um caso diferente aqui, né? Se eu analisar de 2019, que foi logo antes da pandemia, até 2015, já deu um crescimento de 16%. Se eu analisar de 2018 até 2015, já deu 5,52%. Mas por que deu baixo assim? Porque em 2016 o lucro praticamente caiu, né? Que 2015 era 11 bilhões, 2016 com aquela crise toda, né, do impeachment, os lucros de todos os bancos caíram, né, em 2016, tá? Então, a partir daí ele começou a subir. Mas mesmo considerando 2015 aqui, ó, ainda tem uma... Então, a gente verifica o seguinte, que em vários períodos que eu verifiquei aqui, ó, sempre tem uma taxa de lucro de 8%, praticamente de 8%, de 8% para cima. Aliás, taxa de crescimento do lucro, né? De 8% para cima, com exceção aqui de 2018 a 2015, né? Já vimos que 2016 foi um ano atípico, tá? Então, esse aqui é um fato importante a se considerar para a gente fazer uma suposição de lucro futuro. Outro aspecto, então, bastante importante aqui é o seguinte, é o valor patrimonial do banco. Se vê aqui, valor patrimonial do banco, vamos subir aqui, né? Vamos correr um pouquinho aqui. O valor patrimonial do banco dos últimos 12 meses aqui foi 157 bilhões, enquanto em 2015 era 86 bilhões. Praticamente quase que dobrou, né? Então nós nunca podemos, vou comprar no preço lá de 2016, que dava para comprar por 15 reais. Hoje o banco tem o valor patrimonial o dobro. E o valor patrimonial para banco é muito importante, porque em cima do valor patrimonial é que ele consegue dar mais crédito, ou menos crédito, entendeu? Isso é fundamental. Tá? Então, um ponto importante que nós temos que olhar, já que o valor patrimonial do banco é importante, nós temos que olhar o ROI do banco, né? Então, nós vemos o seguinte, que o ROI do banco, no último ano, foi bastante alto, foi 17%, quase igual assim de banco privado, Itaú e o Bradesco, que deve estar nessa faixa de 17 e 18% do ROI. Agora, eu não me recordo mais, mas são bastante altos. E o Banco do Brasil chegou aí num ROI altíssimo, coisa que não tem sido a média dele. Se pegar de 2025 até 2015, o ROI do banco foi 3%. Vamos explicar o que é ROI, que não expliquei. O ROI é o lucro dividido pelo patrimônio líquido, né? Então, o patrimônio líquido que consegue gerar o lucro, né? Claro que o lucro é em função da quantidade das receitas que ele tem. As receitas são em função do spread do banco, do PDD, que é as provisões duvidosas, de devedores duvidosos, dos custos administrativos, isso aí é o lucro do banco, né? Mas, assim, quanto maior o patrimônio, maior ele pode dar crédito. Isso aí, se tiver um crédito bom e PDD bem ajustado, ele cada vez tem mais lucro, tá? Então, isso aqui é o ROI, é o lucro dividido pelo patrimônio, tá? Então, a gente vê aqui que o Banco do Brasil, esse último de 2022 foi um ROI bastante alto, tá? É fora da média dele. Mas por que isso? Porque ele tem bastante crédito, entendeu? O PDD dele foi bastante controlado, a administração não varia, né? É mais ou menos fixo, né? Mas ele emprestou muito, né? E uma coisa que também é importante a gente lembrar aqui, que o Banco do Brasil é bastante forte no agronegócio. O agronegócio, em 2022, aí, em 2021, foi muito bom também, o dólar lá nas alturas, né? As empresas exportaram para caramba com o dólar alto e o agronegócio, ele cresceu muito, né? Então o Banco do Brasil se beneficiou disso aí. Mas a pergunta que então nós temos que fazer agora é para o futuro. Como é que eu vou fazer então, uma previsão para o futuro? Então eu fiz assim, para 3 anos, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu vou pegar o valor patrimonial e vou definir um ROI, que ROI que vai ter no futuro. Então eu fiz o seguinte, eu vou definir o seguinte, esse 2022 foi um ROI fora do normal do banco, né? Vê que nós tivemos aqui ROI de 2020 foi de 11, 12, né? 2016 foi mais baixo, foi 9,3, né? 2016 foi atípico, né? O 2020 foi 12, né? Entendeu? Então, vou fazer o seguinte, vamos dizer
em funtura do novo governo, as políticas sociais que ele vai implementar, pode ser que o banco não empresta mais com o spread alto, né? O PDD possa aumentar também, então eu vou colocar um ROI de 12%. Pô, mas o ROI de 12% também não é sobre os 157 bi, que ele vai estar maior também o patrimônio, né? Como é que eu calculei esse patrimônio? O patrimônio foi o seguinte, eu pego o lucro, né, que vai ser 12%, então eu vou crescer aqui o 12%, mas como o banco distribui 40% do lucro, então, na verdade, 60% ele vai incluir no patrimônio dele. Então, se eu estou informando que ele vai aumentar 12% o lucro e 60% ele vai colocar no patrimônio, então 12 vezes 6 dá 4,8, né? Então, dá 4,8% que vai aumentar o patrimônio. Então, é o seguinte, o patrimônio vai aumentar em 4,8% e um ROI de 12. Com isso, o lucro caiu, olha aqui, veja bem, 20 bi. E aqui, 2023, 2024, eu coloquei 11, vou dizer que caiu um pouco mais, entendeu? O lucro caiu um pouquinho mais, né? Porque o ROI caiu, né? Era 12 caiu para 11, apesar do patrimônio ter aumentado um pouco, você vê aí. E como aqui, de 2025 foi 11 também, e o patrimônio subiu, aí já é o seguinte, aí já o lucro começou a subir, né? Entendeu? Então o que ocorre? Ocorre o seguinte, então, nós vemos aqui, em função, se eu dividir o lucro pela quantidade de ações, nós vemos aqui, então, o lucro. Então, esse lucro aqui foi colocado nessas três colunas aqui, em branco, aqui, tá vendo? Essas três aqui. Então, aqui até coloquei aqui, ó, as três colunas principais está influenciado pelo ROI, que foi a maneira que eu coloquei. A partir do quarto ano, eu vou colocar o seguinte, a minha premissa foi o seguinte, o crescimento vai ser em função da inflação, a inflação que eu defini, ele vai subir de acordo com a inflação, mas um crescimento do PIB. Tá? E nesse caso aqui, eu defini um crescimento aqui, o que eu fiz aqui então? Tá? Não, mas primeiro eu vou explicar aqui então esses três primeiros. Então é o seguinte, o que acontece? Olha aqui, tá vendo? 7,9 no primeiro ano igual a 7,9 aqui. O 6,92 igual aqui, e esse 7,38 igual a esse aqui. Então, claro, eu fiz um PROC-V aqui no Excel, de maneira que ele chegou aqui, e aqui eu faço uma conta inversa, de maneira que ele representa desse valor, do valor inicial aqui, ó, que foi o do ano que passou, né, 2022, aliás, dos últimos 12 meses, o lucro caiu 21%. Tá? O segundo ano vai cair 2,28%, tudo em função do ROI que caiu. Tá? Mas como o terceiro ano o ROI é igual ao do segundo, ele já começou a subir. Entendeu? Então aqui. Agora, a partir do 4 ano, é em função da inflação. Então aqui eu fiz um outro PROC-V aqui, em função de quê? Eu fiz aqui uma tabelinha aqui, ó. Fiz uma tabela de inflação aqui, que depois eu vou explicar. Coloquei uma inflação aqui, ó. Fiz uma estimativa que começou com 7, aliás, vamos seguir. 7 é muito alto, vamos colocar 6, né? 6 e 6. Você vê que vai mudar tudo aqui, né? Já mudou também, né? A taxa de retorno. Vamos voltar aqui, ó. 9. Não mudou, não. De maneira é essa, né? Ok. Então é em função dessa aqui está 6,50. Tá? Então é em função da inflação, né? Inflação mais um PIB. Mas por isso que lá é 6, aqui é 6,50, né? Aqui, 0,5%. E a partir do, 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 do 10º ano, aí eu já coloquei aqui, caiu para 5,50 e tal. Vocês veem aqui que é o seguinte, que a inflação ainda coloquei bastante alta. O próprio Banco Central está definindo como ele vai conseguir em 2023, vai chegar a 5, o próprio Focus está estimando em 5, mas eu coloquei uma inflação mais alta para precaução minha aqui. Se bem que se eu colocar mais baixo, o lucro também vai cair. Então, como o banco ele também lucra em função da inflação, né?
a gente imagina, então não deve mudar muito isso aqui, né? Quer dizer, muda assim que o lucro vai cair, mas também a inflação é menor, certo? Beleza, então, e aqui tem o lucro, né, que eu informei, e aqui tem o payout. Então aqui chega no dividendo, essa assim, então eu calculei, tá? E claro, aí no final aqui, nós vamos fazer aqui, como eu informei, era um PL de 6, né, 18 vezes 6, vai dar quase 120, né? Aí mais uns 7 e pouco de dividendo, deu 119 aqui, tá? Então, cheguei aqui numa taxa de retorno, nessa premissa que eu usei, cheguei uma taxa de retorno de 13,69. Tá? Bom, mas a pergunta é a seguinte, e a taxa de juros para 20 anos? Como é que eu vou definir agora? Então, aqui fiz uma outra tabelinha, tá? Onde que eu fiz aqui, fiz uma estimativa de inflação, né? Aqui eu coloquei aqui uma inflação, e aqui eu calculei um pré-fixado para cada ano em função da inflação. Como é que eu fiz aqui? Tá? Fiz o seguinte, eu fiz o inverso. Então, aqui vai dizer que para 6 seria uma taxa de 10,82, né? Hoje está 13%, né? Hoje, nós estamos com um juro nominal muito alto, está assim, tá fora de um juro neutro, que o pessoal fala que deveria ser na faixa dos 4, né? Claro que quanto maior a inflação, maior é o juro. Por quê? Porque o título do governo, ele vai cobrar 15% sobre o IPCA mais o juro, sobre o total, né? Que você recebeu acima do principal. Ele não vai só sobre o juro, vai cobrar 15% sobre o total. Então eu fiz uma conta inversa, que normalmente o juro real, que eu tenho acompanhado pelo menos, ele é difícil passar de 3% no final da história, se tu pegar o pré-fixado, né, o que você vai receber de pré-fixado, e multiplicar por 0,85, né, que é, 15, é descontado 15%, menos o IPCA, sobra 3,2. Então eu fiz uma conta inversa, de maneira que esse 6% vai ter um juro aqui que sempre vai me dar 3,2% de juros reais. Tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Aqui eu fiz uma conta, sempre está dando 3,2. Qualquer qualquer inflação que eu coloco aqui vai dar um pré-fixado, se eu colocar aqui, 5, mudou aqui para 9,65, mas o juro real sempre 3,2, mas isso aqui é tudo premissas. Nós já vimos aí em 2021 juros reais negativos. Eu já vi também quase 5% de juro real lá por 2017, quando o juro longo estavam alto, mas a inflação começou a cair, caiu, os juros caíram mais devagar e ficou com um juro muito alto, né? Os juros que chamam de juros, bem acima de juro neutro, que seria na faixa de 4% que o Banco Central defina. Então é um juro muito alto. Já vi isso aí. Mas na média é difícil passar de 3%, mas eu já estou colocando aqui um pouco mais alto. Então tá, então em função dessa inflação, eu calculei aqui um pré-fixado de vários para 20 anos. Cada ano tem um pré-fixado. O pré-fixado assim, anual acumulado de 20 anos, você tem que multiplicar todos esses pré-fixados, um por um, extrair a raiz dessa multiplicação toda pelo número de anos. Aí vai te dar uma média, não seria uma média, um composto, um pré-fixado composto, de maneira que equivale a todos esses pré-fixados aqui, diferente de cada ano. Então é assim que eu fiz aqui. Então, baseado nisso, em 20 anos, entendeu? Você está vendo? Então eu cheguei aqui a 6% em 6 anos, e no 7º ano eu caí para 5,50%, no ano 10 eu caí para 5%, a partir do ano 15 eu baixei para 4,50%, e aí foi para 50% até o ano 40%, o ano 40 eu baixei para 4%. Eu até coloquei um pouco alto de juros aqui. Com isso, para 20 anos, eu cheguei a um juros longo de 9,90, até que não está muito fora. Você vê que o primeiro ano aqui, ó, com uma inflação média de 6%, deu um juro aqui de 10,82, seria razoável, né? Mas acontece que o Banco Central está forçando cair a inflação, né? Por isso ele está com juro alto ainda. Mas uma hora vai cair isto.
Ok, beleza. Então, os juros compostos, né? Médio composto por 20 anos deu 9,89. Bom, beleza. Mas eu tenho que colocar aqui, para mim comparar, tem que colocar um prêmio. Não vou comparar um tiro que eu calculei antes aí com um juro longo, porque se for isso, é melhor colocar num prefixado que é mais garantido, né? Eu tenho que colocar um prêmio em cima, já que é a renda variável, tem risco. Então eu coloquei aqui, ó, mais 4,8%. Então o que acontece? Então eu cheguei num TIR mínimo exigido, né, que é o 9,89 mais 4,8, deu 14,89. Então esse aqui é o mínimo TIR. Como deu 13,69, aqui está vermelho, ele está abaixo. Então, em princípio, dentro dessas premissas que eu fiz, eu acho que assim, 35 está um pouco arriscado. Então, veja bem, minha opinião aqui, eu até fui bastante assim, modesto em algumas coisas, né? Aliás, não seria modesto, fui precavido em algumas colocações aqui, né? De inflação elevada, aqui o ROI eu acho que podia até ser melhor, entendeu? Então, eu cheguei assim, à seguinte conclusão, que R$ 35, nessas premissas aqui, eu acho que não está legal, entendeu? Mas se eu colocar, então, mas parei, mas vamos dizer que ele caia, vamos lá. Então aqui nós temos aqui, vamos dizer que o Banco do Brasil chega a 33. Tiro calculado, ainda subiu lá, subiu, mas ainda está abaixo do mínimo que eu aceito, né? Agora, se eu colocar 31, opa, já subiu, né? Então, nessas premissas, 31 seria um preço interessante, né? Porque eu estou definindo que vai cair, né? Olha, veja bem, o ano que vem vai cair um pouquinho o lucro, vai cair 20% em relação a este ano. E o ano 2 vai cair mais 2 em relação ao ano anterior, né? Que, ó, 9,7, 7,0. Aqui vai cair 2 em relação a 7,09. E aqui vai cair, vai já começar a subir 6% em cima do 6,92, entendeu? Então é sempre em função do ano anterior, tá? Então, em cima dessa premissa, eu acho as 35 assim, meio, não acho legal, né? Mas vamos dizer assim, bom, mas eu fui conservador aqui, eu vou colocar aqui o seguinte, o Banco do Brasil, esse 2023, ele vai ter 13% de ROI, tá? Melhorou. Aí já caiu para 14,9 o crescimento, o crescimento caiu só 14,9. Já deu um tiro aqui, ele subiu, né? Aqui já, 2, a 32 já daria. Se eu colocar 12 aqui, ó, 12 aqui, ó, 12 aqui, 2024, mais 12 em 2025. E já a taxa de retorno subiu, né? Subiu porque todos os fluxos aqui subiram, né? Os fluxos de dividendos subiram, certo? Então, 34, até 35, ó, até 35 está bom, entendeu? Baseado nessa taxa de retorno que eu estimei aqui, eu diria o seguinte, que daria para comprar R$ 35. Mas aí, claro, aí minha opinião, isso aqui já é um risco mais elevado. Já aumentou o risco. Eu, na minha opinião, ao 11 aqui, ó, um ROI de 11 aqui, 12, é um risco bastante baixo. A chance de a gente ter um tiro maior do que entendeu? Ter uma, vamos dizer, 31 aqui, como eu coloquei, a chance, nessas premissas aqui, a 31, nós temos uma boa chance, a probabilidade de ter sucesso é muito grande, acima da taxa de exigido. Agora, se eu colocar aqui 13, 12, 12, tá? Aí já o risco, assim, dá para comprar, só que o risco é mais elevado, eu diria que já é um risco médio. Aí cabe cada um fazer sua análise, né? Eu posso também fazer o seguinte, eu posso mudar aqui, ó, eu coloquei aqui um crescimento do PIB de 0,5. Eu posso colocar aqui, ele vai subir só de acordo com a taxa de inflação. Então vamos ver aqui como acontece.
Ó, mudou aqui, ó. Aqui era 6, 6,5, 6, aqui mudou. Aqui caiu mais ainda. Aí já, se eu mudar aqui, se eu falar assim, o crescimento, vou colocar, vou ser mais conservador, vou colocar crescimento mais baixo ainda do lucro. Pronto. Nem 31 não está dando. Ia comprar 30. Aí é mais conservador ainda, né? Opa, 30 reais está ótimo. Eu acho que aqui já está beleza. Baseado no histórico do crescimento do banco aqui, dos lucros, é ótimo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma outra suposição aqui. Vamos dizer que eu vou vender lá no futuro, vou colocar aqui, preço do lucro de 5. Vou vender lá no 20 de 5. Aqui já, opa, já deu a baixa uma taxa de retorno mínimo exigida. Entendeu? Então, veja bem, tem muitas premissas que nós temos que colocar para saber. Mas aqui eu estou fazendo para 20 anos, eu posso fazer para a eternidade, que eu vou colocar para 40. Entendeu? Opa, já. Vamos ver, peraí, vou voltar aqui. 40, ele já caiu um pouquinho, né? O tiro calculado até caiu, né? Mas aqui é o seguinte, se eu colocar 6 anos, não muda quase nada aqui, a taxa de retorno não mudou quase nada. Entendeu? Se eu botar 3 aqui, ó, mudou muito pouco, está na margem de erro. Quanto maior o prazo, o preço final de venda lá vai ser pouco influenciar. Entendeu? O que mais vai influenciar aqui é o crescimento e a taxa mínima exigida. Tá? Esse prêmio, né, eu posso botar um prêmio menor, assim, como é um banco estatal, temos que colocar um preço. Eu acho que no mínimo isso aqui de 4,8% a 5% acima do juro de longo prazo. Tá? Mas esse juro de longo prazo aqui também, se eu colocar aqui, vamos dizer assim, 5 aqui, ó. Vai começar a mudar tudo, vai começar a mudar o lucro e vai mudar os juros de longo prazo estão caindo também, entendeu? Mas o preço também, o tiro também está caindo, então não mudou muito, né? Porque como o lucro é em função da inflação, então se a inflação é mais alta, o banco lucra mais, se a inflação é baixa, lucra menos. Então praticamente aqui a inflação, baseada nessa premissa que eu fiz, lógico, né? Pouco muda, né? Então, pessoal, assim, pela minha hipótese é o seguinte, cada investidor vai fazer sua análise, né? E aí vai depender do risco que ele quer assumir. Eu diria assim, baseado nessas premissas que eu coloquei aqui, a 30 reais eu acho assim, um preço muito bom, porque o valor patrimonial do banco subiu muito, mesmo caindo o lucro o ano que vem, o outro, a gente nota que o banco, mesmo na época mais difícil que 2015, 2016, o banco ainda teve lucro bom. Em 2015 teve um lucro de 13, se eu olhar 2014, também teve um ROI, né? Um ROI de 13. E sempre o patrimônio do banco, com exceção de 2016, sempre crescendo, sempre crescendo. Então o patrimônio está sempre crescendo. Claro, como ele tem sempre lucro, ele distribui 40%, 45%, por aí, o valor patrimonial sempre vai crescer. Então é isso que as pessoas têm que definir. Esse aqui foi o exemplo que eu fiz aqui, né? Para as pessoas, para entenderem, é fundamental as pessoas entenderem isso aqui, que eu falei desde o início, que o preço que nós vamos comprar para médio e longo prazo vai depender sempre dos resultados do banco e a taxa que nós vamos estimar, em função do prazo que nós queremos. Só para deixar bem claro, por exemplo, os fundos, a maioria das corretoras que nós vemos, os analistas que eles fazem, eles calculam o upside, upside de tanto, é sempre para um ano, a maioria vezes para um ano. Então, para um ano, o fluxo de dividendos pouco importa. E quando uma empresa, já mostrei em outros vídeos aí, quando a empresa tem um PL, um dividendo muito baixo, aí o dividendo vai fazer pouca importância na taxa de retorno. Aí a taxa de retorno vai ser função somente do preço. E aí é importante, quando tem um preço do lucro muito esticado, um lucro muito baixo, que a gente venda em determinado momento antes que ela caia, ou antes que o preço caia. Porque quando tem o PL muito esticado,
É difícil, uma hora pode acontecer qualquer coisa aí, uma incerteza no longo prazo e o preço do seu lucro cair, o investidor fez um negócio ruim, entendeu? Então é isso, pessoal. Então espero que tenha explicado para vocês, tenha entendido e cada um faça a sua análise, né? E bom investimento a todos.